E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa aula vamos falar sobre o espectro eletromagnético. Então vamos lá, quem vem a ser o espectro eletromagnético? Então o espectro eletromagnético é a distribuição das ondas eletromagnéticas, as ondas visíveis e as não visíveis, as invisíveis, de acordo com a frequência e o comprimento de onda característico de cada radiação. Então, como a gente viu aí na primeira videoaula, as ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam, elas não precisam de um meio material para se propagar, elas podem se propagar no vácuo com uma velocidade fixa de 300 mil km por segundo. Então, como a velocidade delas é constante, não varia, então se você mudar o comprimento de onda, consequentemente você muda a frequência. Então, as ondas eletromagnéticas, como eu já falei, são aquelas que se propagam independentemente da presença de um meio material e possuem velocidade máxima referente à propagação no vácuo de 300 mil km por segundo. Certo? Então, aí a gente tem uma figurinha aí mostrando como é uma onda eletromagnética. Então, nós temos um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si. Aí nós temos a representação do comprimento de onda, direção de propagação e tudo mais. Bom, com relação ao campo elétrico e campo magnético, a gente vai ver isso mais aprofundadamente lá no terceiro ano. Então, olha aí. Então, nós temos uma representação do campo eletromagnético, do espectro eletromagnético, começando com comprimentos de onda lá de 10 elevado a menos 14 metros, são os raios gama, os raios X, o ultravioleta. Depois vem a parte que a gente enxerga, que é o espectro visível, a luz visível, o infravermelho, as microondas e as ondas de rádio. Aí, nessa figurinha está da seguinte forma, está do comprimento de onda menor para o maior, ou seja, da frequência maior para a frequência menor. A gente vai fazer aqui na descrição o contrário, a gente vai começar com as ondas de rádio e vai até os raios gama, beleza? Então, muito bem, então vamos começar. Então, para que serve o espectro eletromagnético e como que ele é utilizado? Então, daí, o espectro eletromagnético ele mede as ondas eletromagnéticas. Então, o objeto de estudo dele são as ondas eletromagnéticas. Então, elas têm a mesma velocidade, como a gente já viu, mas diferem em frequência e em comprimento. Lembra, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. V é igual a lambda vezes S. Então, essa medição é feita através das faixas do espectro, que indicam a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. Então, aqui a gente viu lá. Então, vamos começar aí o estudo das radiações eletromagnéticas. Vamos começar aí pelas ondas de rádio. Então, olha aí. As ondas de rádio são intervalos de frequências do espectro eletromagnético que são largamente utilizadas nas tecnologias de telecomunicações. Então, ondas de rádio recebe esse nome porque elas são usadas nas telecomunicações. Então, as ondas de rádio têm os maiores comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Elas se estendem de 1 milímetro, 10 elevado a menos 3 metros, até 100 km. Então, olha como é que elas possuem um comprimento de onda muito grande, chegando até 100 km, uma única onda. Esse tipo de onda é usado para transmitir sinais de televisão, rádio, celular, internet e GPS. E uma curiosidade, o brasileiro Robert Landel de Moura foi a primeira pessoa a conseguir transmitir os dados, alguns dados, por meio de ondas eletromagnéticas, abrindo aí espaço para a criação do rádio e do telefone. Então, o Brasil também faz ciência. Então, nessa figura, nessa imagem, nós temos as antenas de telefonia móvel utilizando aí as ondas de rádio, beleza? Então, seguindo aí, nós vamos ver agora as microondas. Quem são as microondas? Elas são ondas eletromagnéticas cujos comprimentos de onda estendem-se de 1 metro e 1 milímetro, ou seja, o comprimento de onda vai diminuindo e a frequência vai aumentando, Ou 300 GHz e 300 MHz. Lembrando que 1 mega vale 1 milhão. Então, 300 MHz, 300 milhões de oscilações por segundo, E respectivamente. Então, dessa forma, as microondas encontram-se dentro do intervalo das ondas de rádio. Apesar disso, apresentam frequências um pouco maiores que as ondas de rádio e são usadas em aplicações diferentes. Então, elas recebem esse nome de microondas porque as aplicações delas são diferentes das ondas de rádio. Então, os principais usos tecnológicos das microondas são as redes sem fio, os roteadores de Wi-Fi, os radares, a comunicação com satélites,
as observações astronômicas, que todo mundo aí conhece, aquecimento dos alimentos, entre outros. Então, o que vai diferir a micro-ondas das ondas de rádio são os seus usos aí, o uso, né? Então, como é que o forno de micro-ondas funciona? Ele recebe o nome de forno de micro-ondas porque ele usa as micro-ondas para aquecer os alimentos. Então, olha aí, as moléculas de água presentes nos alimentos entram em ressonância com as micro-ondas liberadas pelo magnéton do forno de micro-ondas. E o aumento dessas movimentações das moléculas de água gera o aquecimento dos alimentos. Como a gente vai ver no ano que vem, no segundo ano, né? A temperatura tem a ver com a vibração, com a energia de vibração rotacional e translacional das moléculas. Então, o que o forno de micro-ondas faz, essa radiação de micro-ondas? Ela faz com que as moléculas de água que estão presentes no alimento aumente a sua energia de rotação. Então, faz com que as moléculas de água rodem. Então, quanto mais elas estiverem rodando, maior é a temperatura. Então, é assim que o forno de micro-ondas funciona. Então, o forno de micro-ondas só aquece a água. Se você colocar um copo lá vazio, não vai acontecer nada, porque o copo não possui água na sua composição. Continuando aí, nós temos o infravermelho. Então, quem que é o infravermelho? O infravermelho é uma onda eletromagnética de frequência menor que a luz visível, entre 300 GHz a 430 THz. E, portanto, ela ainda é invisível ao olho humano. Nós, seres humanos, não conseguimos enxergar o infravermelho. Só a peste do pernilongo que consegue enxergar o infravermelho, né? Porque mesmo o quarto com a luz escura, a gente emite, o nosso corpo emite radiação infravermelha e o pernilongo consegue enxergar. Então ele vai lá e pica a gente lá, sugando o nosso sangue. Então a maior parte da radiação térmica emitida pelos corpos que se encontram em temperatura ambiente é radiação infravermelha, que eu acabei de falar. Os corpos, né, a radiação térmica que a gente emite, está na faixa de onda do comprimento infravermelho. Então a radiação infravermelha é utilizada nos controles remotos de diversos aparelhos, na observação de satélites e no aquecimento de materiais para a indústria automotiva e têxtil. Então, nessa figurinha aí, a gente pode ver que qualquer objeto que troque calor com o ambiente, ele, como a gente já viu, libera a onda infravermelha. Então, essa imagem aí ela foi obtida por meio de uma câmera sensível à radiação infravermelha, onde ela destaca em vermelho as regiões do corpo em que a temperatura está mais alta. Então, quanto mais vermelho estiver a imagem, maior a temperatura. E quanto mais azul, menor é a temperatura. Você pode olhar aí na escala aí do lado. Então é praticamente assim que o pernilongo enxerga. E também são feitos aqueles óculos de visão noturna, né, que é utilizado pelo exército, principalmente norte-americano. Eles conseguem enxergar no escuro. E também aquela câmera do Big Brother lá, né, quando o quarto está com a luz apagada, eles conseguem filmar. Continuando aí, nós chegamos aí ao espectro visível, que é a parte do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar. Então, aí, o intervalo do espectro eletromagnético, que pode ser visto pelo olho humano, é conhecido como luz visível, cujo comprimento de onda vai se estender entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Um nano, né, é 10 a menos 9, ou seja, um comprimento de onda muito pequeno. Então, portanto, todas as imagens que nós vemos tratam-se da interpretação que o cérebro produz das ondas eletromagnéticas que forem emitidas ou refletidas pelos corpos ao redor de nós. Então, o nosso olho, né, ele é capaz de perceber essas frequências de luz graças a dois tipos especiais de células que revestem o fundo do nosso olho, são os cones e os bastonetes. Não vou aprofundar nisso daí, porque isso daí o professor de biologia vai falar aí com vocês. Então, dentro dessa radiação do espectro visível, o que a gente consegue enxergar aí? Então, a gente consegue enxergar lá a partir do violeta, né, que tem um comprimento de onda de cerca de 700 nanômetros, diminuindo aí, passa pelo laranja, o amarelo, o verde, o anil, o azul aí, até o violeta, né? Está mais para azul, mas era para ser violeta. Mas enfim, então isso é que a gente consegue enxergar entre o vermelho e o violeta, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse violeta é meio que uma cor meio estranha, mas enfim. Então esse daí, então, o que vai diferir? O que difere uma cor da outra? Esse é o comprimento de onda. Então a gente enxerga entre 700 e 400 nanômetros, né? Então qualquer radiação que possui frequência menor que a da luz vermelha é denominada de infravermelho. Então a gente tem ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Então por isso que chama infravermelho, porque a frequência é menor que a da luz vermelha. E quando as frequências são superiores à da luz violeta, as radiações são classificadas como ultravioleta, ou seja, possui uma frequência maior
que o da cor violeta, então é chamada de ultravioleta, certinho? Continuando então, a gente tem a radiação ultravioleta, né? Então a radiação ultravioleta corresponde ao conjunto de frequência de ondas eletromagnéticas que são maiores que as frequências da luz visível e menores que as frequências de raio-x. Então a radiação ultravioleta está entre a luz visível e os raios-x. E as radiações de ultravioleta emitidas pelo Sol, elas vão estimular a criação de melanina. Então por isso, ao se expor ao Sol por determinado tempo, é possível aproveitar a incidência de radiação para gerar o efeito de pele bronzeada. Então a radiação ultravioleta é responsável pela pigmentação da nossa pele. Ele tem os raios UVA, UVB e também o UVC. Então o UVA que faz, né, a pigmentação da pele, o UVB que por nossa sorte é bloqueado, a maior parte dele, 99% é bloqueado pela nossa atmosfera, porque ele pode causar câncer, né? Então ao invés de você ficar bronzeado, você vai ter um câncer aí na sua pele, então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Continuando, nós temos aí os raios-x, né? Então os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética de frequência mais alta que o ultravioleta. Então, se a gente está estudando por ordem crescente de frequência. Então, no entanto, a sua frequência é ainda inferior à frequência característica dos raios gama, são o nosso próximo tópico. Então, os raios-x estendem-se pelo espectro eletromagnético entre as frequências de 3 vezes 10 elevado a 16 Hz e 3 elevado a 19 Hz, ou seja, frequência muito alta, né? Que corresponde a comprimentos de onda muito pequenos, da ordem de 0,01 nanômetro e 10 nanômetros, onde o nanômetro 10 a menos 9 metros. E, como a gente já viu, o que acontece? A característica dos raios-x, né? Então eles conseguem atravessar os tecidos humanos, mas eles não são barrados pela maior densidade dos ossos. Como os nossos tecidos têm uma densidade baixa, já o nosso osso tem uma densidade um pouco maior, então não consegue atravessar a pele, os órgãos, mas eles são absorvidos pelos ossos. Então isso proporciona a criação de imagens para diagnóstico de fraturas, por exemplo, certo? Então a gente tem uma fotografia de uma imagem de raio-x, então a gente consegue ver o osso aí, se tem alguma fratura ou não. E vale lembrar que os raios-x são uma forma de radiação ionizante, né? O que é isso? Então ele pode causar danos ao código genético das células. É por esse motivo, né, que a radiação, os raios-x, né, radiação X, é utilizada em sessões de radioterapia. Você quer matar um câncer, então o que você faz? Você manda essa radiação eletromagnética, um raio-x, que vai mudar o código genético dessa célula cancerígena. Você vai matar essa célula cancerígena para impedir que ela se espalhe pelo corpo. E por fim aí nós temos os raios gama, né? Então os raios gama são uma forma de radiação eletromagnética de alta frequência, né? São os que têm a maior frequência e o menor comprimento de onda. Frequência variando entre 10 elevado a 19 Hz e 10 elevado a 24 Hz. E geralmente são produzidas pelo decaimento nuclear de elementos radioativos, pela aniquilação entre pares de partículas e antipartículas, ou ainda em fenômenos astronômicos de grandes proporções, como o surgimento de novas e de supernovas, colisões de estrelas e erupções solares. Dentre as radiações, aí é a mais perigosa, que essa daí atravessa tudo, né? Tá, né? Não tem barreira para ela, ela vai, atravessa e vai embora como se não houvesse amanhã, né? Então a radiação gama ela vai transportar uma enorme quantidade de energia, a gente já viu. Onda não transporta matéria, apenas energia. Então a radiação de raios gama vai transportar uma enorme quantidade de energia, como eu já disse, sendo capaz de atravessar obstáculos como paredes de concreto com relativa facilidade. Além disso, é uma radiação altamente ionizante que é capaz de causar danos irreversíveis a diversos tecidos, né? Ela muda o código genético. Porém, apesar de seus perigos, a radiação gama é largamente utilizada na medicina nuclear para o tratamento de câncer, assim como o raio-x, só que o raio gama já é bem mais específico, e também em cirurgias complexas, como na remoção de tumores intracranianos. Então a gente tem um resuminho aí do espectro eletromagnético, os seus 7 tipos, né? Radiação, que são as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades do PET e peço novamente que deixe aí seu joinha, não custa nada você clicar aí em curtir o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!